Olá, muito boa tarde. Regressa o programa Eclésia, que neste dia o convida a olhar os textos bíblicos que a liturgia nos apresenta já no próximo domingo. Neste exercício de análise contamos desta vez com a presença do Padre João Lourenço, é diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Está connosco também o Frei José Nunes, professor também na Faculdade de Teologia. Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença entre nós, uma vez mais. Este é então o 24º domingo do Tempo Comum. Começava por si, Padre João Lourenço, para que nos fale ou que nos caracterize um pouco qual é o enquadramento, podemos dizer assim, da temática destes textos bíblicos para este domingo. Ora, renovando as saudações aos nossos telespectadores, eu acho que o enquadramento global deste domingo está um bocadinho de acordo com o enquadramento global da Igreja este ano em que estamos a celebrar o Ano da Misericórdia, e neste domingo nós somos convidados, e a liturgia é marcada por isso, a refletir sobre este tema a partir do Evangelho. Claro que a liturgia não é só composta pelo Evangelho. As outras leituras também marcam o ritmo da liturgia, mas elas orientam-nos também, diria, para este tema. E tendo em conta a importância, a riqueza, a simbólica que estas parábolas que ouvimos no Evangelho, na sua forma longa, nas Eucaristias em que ele foi proclamado, com as chamadas 3 parábolas do Evangelho de São Lucas, o capítulo 15, que é todo o capítulo 15 de São Lucas, naturalmente nós vemos aqui um bocadinho consubstanciadas as grandes orientações que, de facto, ao longo deste ano, o Ano da Misericórdia, teve como proposta a toda a Igreja. E, neste sentido, creio que podemos centrar aqui um dos apelos, uma das tónicas fundamentais da liturgia neste reinício do ano pastoral, porque estamos propriamente a reiniciar o ano pastoral, pois daquilo que todos sabemos que é feito ou não feito, construída ou não construída, a pausa de verão, retomamos, naturalmente em muitas comunidades ainda num ritmo relativamente pouco intensivo, mas a verdade é que retomamos, e acho que é bom podermos concentrar aqui liturgicamente, a partir de uma visita nova que fazemos aos textos, de um acolhimento novo que dispensamos aos textos, e esta é também uma das funções da liturgia, poder, enfim, retomar de facto este grande tema como vivência proposta a toda a Igreja. Frei José Nunes, é um pouco a lógica do amor de Deus que está presente neste... Sim, pois domingo. O Padre João Lourenço falou de que isto tem muito a ver com o ano que a Igreja está a celebrar, que é o Ano da Misericórdia. De facto, a temática da misericórdia aparece nas 3 leituras. No Evangelho, desde logo, na fórmula longa, quando se fala da parábola do Filho Pródigo, que alguns até chamam já a parábola do Deus da Misericórdia, do Pai Misericordioso, portanto, a misericórdia. Depois também, na primeira e segunda leitura, a questão da misericórdia aparece, não é? Quer dizer, Deus a fazer uma ação misericordiosa, poderosíssima, em Paulo, e na primeira leitura também, um apelo de Moisés a Deus para que manifeste misericórdia. Não é? Portanto, a temática da misericórdia aparece claramente nos 3 textos. Não é? Muito bem, vamos então escutar, na sua forma breve, o Evangelho proposto para este 24º domingo do Tempo Comum. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: Quem de vós, que possua 100 ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto para ir à procura da que anda perdida até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar a casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo,
Assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo, assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Muito bem, a fórmula breve do Evangelho deste 24º domingo do Tempo Comum. Padre João Lourenço, duas parábolas, falta o filho pródigo nesta fórmula breve, mas ela de alguma forma é incontornável. Fizemos esta opção por ganharmos um pouco de tempo e agora temos tempo também para falarmos do filho pródigo, então. Mas lá está este sublinhar dos pecadores e dos excluídos e uma atenção especial de Deus para com eles. O primeiro aspecto que eu gostaria de salientar quando olhamos para estas parábolas tem a ver com a forma como nós já as assumimos. Elas já se tornaram um bocadinho paradigma no nosso processo religioso e na forma como olhamos para o Evangelho. Creio que, e particularmente a parábola que não está aqui na leitura breve, a do filho pródigo, já constitui quase que um modelo, não é? Um modelo que eu acho que o próprio Papa Francisco definiu muito bem na carta sobre a convocatória ou a proposta do Ano da Misericórdia, dizendo que a misericórdia marca, define o agir responsável de Deus para com o homem. E poderíamos dizer que também marca o agir e a identidade do homem na procura de Deus. E, portanto, estas parábolas, sejam quais forem, qualquer uma delas, mas principalmente esta do filho pródigo, tem este traço e que eu definiria fundamentalmente em três momentos. Primeiro, a procura. A misericórdia significa sempre um ato de procura. Deus à procura do homem. Isso está presente, foi já também referido por o Frei Zé Nunes, na primeira leitura, depois veremos a seu tempo, na segunda leitura em Paulo e aqui nestas três. Mas está presente em todos os textos que nos falam deste grande tema da cultura bíblica e da religião bíblico-cristã, que é, efetivamente, o tema da misericórdia. Não provavelmente como nós o pensamos, porque eu gosto muito de referir isto, porque às vezes uma noção de misericórdia na Igreja, que é aquilo que eu chamo a misericórdia amarela, pastosa, que não tem sentido nenhum, aquela coisinha da peninha, ter muita peninha, estar muita compaixãozinha. Não, a misericórdia é um dinamismo ativo. E isso é importante sempre a gente, quando confronta estas parábolas, revisitar, ler as primeiras passagens do livro do profeta Oséias. E isto está exatamente nesta dinâmica da procura e do regresso. O filho pródigo ilustra melhor esta questão do regresso, mas também a primeira leitura de hoje faz. Depois, o segundo dinamismo destes três que eu falo é o acolhimento. Deus acolhe. E aí vem o segundo dinamismo, que é, pela misericórdia nós sentimos-nos filhos. Não há ninguém diante de Deus. E é importante que Lucas tinha destacado os publicanos, os fariseus, até quase que divide a sociedade em dois mundos. Mas esse é porque se tinham distanciado e recusado. Mas não há ninguém, aos olhos de Deus, que não possa ser acolhido. O acolhimento faz parte desta dimensão da misericórdia. E o terceiro, que está presente nas duas leituras que lemos, e muito mais na do filho pródigo, é a alegria e a festa. A alegria e a festa, que são a expressão desta reconciliação, deste recomeço, desta nova etapa que refaz a vida daqueles que beneficiam e naturalmente. A liturgia tem esta dimensão também, vivida e celebrada dentro das contingências das nossas assembleias, mas
tem exatamente estas três dimensões, que eu acho que é muito importante destacá-las e tê-las presentes. Procura acolhimento, a alegria, a festa. Ao fim e ao cabo, é o itinerário de vida das pessoas, não é? Tantas vezes. Pois. E está plasmada nestes dinamismos também destas parábolas. Nem sempre é que a misericórdia lá está, ou lhes surge, ou a percebem, não é? Nem sempre se percebe os contornos da misericórdia na realidade concreta da vida das pessoas. Pois. É preciso desenvolver uma sensibilidade especial para isso? Estas parábolas poder-nos ajudar nesse sentido? Sim, e ajudar e de maneira muito positiva. No sentido que quem pratica a misericórdia realmente acaba por encontrar a alegria. As coisas estão ligadas. São Paulo, por acaso, quase que fala de forma inversa na carta aos Romanos, não na leitura de hoje, diz: quem pratica a misericórdia, pratique-o com alegria, não é? Não basta só ser bom e ser misericordioso, é bom fazê-lo com boa vontade e com alegria. Mas o percurso inverso também é verdade. E a partir daquilo que o Henrique estava a perguntar, realmente, quem pratica a misericórdia é conduzido à alegria, porque encontra sentido da vida. Quem pratica a misericórdia, no fundo, pratica acolhimento, pratica encontro. E esse é o sentido mais serviço ao outro. E esse é o sentido realmente mais profundo para a vida e é um passaporte para a alegria, quer dizer. E assim como o Padre João Lourenço dizia que a misericórdia é um dinamismo vigoroso, não é? Conduz à solidariedade, ao trabalho, não apenas ao assistencialismo, a uma choraminguice pastosa de ter pena do outro, mas é realmente um trabalho vigoroso. É como que é para homens de barba rija, para mulheres também. A misericórdia é realmente um desafio de construção de um mundo no amor, na justiça. A misericórdia tem a ver com isso. Da mesma maneira, também em relação à alegria, haveria que purificar uma certa religião, e o cristianismo caiu um bocado nisso, durante séculos, uma religião onde a alegria estava um pouco ausente. E até se fez até se construiu um bocado um quadro teórico no qual a alegria deveria mesmo estar ausente. Porque o importante era a cruz, o importante era o sofrimento, o importante era o choro, o importante era o sacrifício. Houve condenações da alegria, houve filósofos recentes, na Idade Moderna, que condenaram o cristianismo pela ausência da alegria, não é? Então, há claramente neste Evangelho, com estas três parábolas, esta tónica da alegria, como dizia o Padre João Lourenço, a mulher que encontra a moeda fica contente e comunica a alegria às amigas. O homem que perdeu a ovelha e a encontra fica contente e vai comunicar a alegria aos amigos. A parábola do filho pródigo, qual é o resultado daquele processo todo de afastamento, de reencontro, de reconciliação? A festa, a alegria. Portanto, o cristianismo é uma religião de alegria, misericórdia e alegria. Alegria na misericórdia e misericórdia na alegria. Muito bem, vamos então à primeira leitura do livro do Êxodo. E também temos aqui uma resposta de Deus ao pecado do povo. Uma vez mais também surge a atitude misericordiosa, mas estávamos a falar deste posicionamento de Deus perante o afastamento do homem no Evangelho. Há algumas nuances que diferem em relação àquilo que é habitual no Antigo Testamento, Padre João Lourenço? Eu destacava uma que salta logo à vista em todos os evangelhos, particularmente em João e em Lucas. É que no Antigo Testamento parece que a misericórdia de Deus é pedida, é suplicada, é preciso ir descobri-la. E este texto mostra isto. No Novo Testamento, a misericórdia de Deus é a gratuidade. É espontânea, quase. É espontânea, vem. É a gratuidade da própria revelação. A revelação neotestamentária não é uma revelação à medida. Parece que a revelação do Antigo Testamento é um bocadinho à medida. É dada em função daquilo que, pedagogicamente, é um bocadinho assim. Quer dizer, Deus vai-se revelando um bocadinho na medida das necessidades do próprio povo. Ou seja, a experiência histórica e vivencial do povo de Israel é esta de descobrir
a gratuidade de Deus nas suas próprias necessidades. No Novo Testamento, não. A gratuidade de Deus é dada como superabundância, como Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não foi preciso pedir-lhe, não é uma consequência de outra, ela está aí presente. Ora, mas esta primeira leitura, creio que é, acima de tudo, é um texto muito comum, ele faz parte daquilo que nós poderíamos dizer os textos paradigmáticos da história da salvação no que diz respeito ao povo de Israel. Este confronto entre o dom da lei e o desvio, entre o pecado e a graça, ou se quisermos, entre a graça e o pecado, a desobediência do povo. Mas é um texto que se tornou um bocadinho paradigmático para padronizar, no fundo, o comportamento do homem face também àquilo que é o comportamento de Deus. Mas temos sempre esta mediação, não é? Temos Moisés, é um bocadinho mediador desta gratuidade de Deus que vem depois colmatar o desvio do seu povo e, nesse sentido, o texto procura mostrar como temos aqui para este episódio, que é um episódio, como já disse, marcante, mas é um episódio que está estruturado, como não podia deixar de ser, dentro de um esquema teológico. Os textos do Antigo Testamento não são assim tão bem como às vezes se pensam, muito burlescos, ou então muito sem... Não. Os textos do Antigo Testamento, muitos deles têm uma construção teológica muito bem elaborada. Não é elaborada de acordo com os nossos parâmetros, mas há uma série de esquemas teológicos que nos pretendem mostrar e contrapor realidades que a própria história da salvação depois veicula através de episódios. Ou seja, eu diria quase que o episódio vem dar consistência ao esquema teológico do pecado e da graça e não o contrário. Quer dizer, acho que aqui o esquema está quase a informar e a dar sentido a este momento, que é um momento importante na história da salvação. Deus opta por uma atitude de misericórdia em relação ao seu povo, mas porque ele também tinha avançado ou tinha construído uma imagem deturpada de Deus. O bezerro. Exatamente. O bezerro doido. Puxando isto para os nossos dias, nós construímos imagens deturpadas de Deus, mas... Fabricamos ídolos. Exato. Fabricamos deuses. Mas que nos desviam do verdadeiro Deus. Se calhar porque precisamos, às vezes, de ter contornos mais nítidos de Deus, não é? Bem, por um lado, isso pode ser verdade, mas quando a gente constrói deuses à nossa imagem e eles são ídolos, isso significa que nós estamos a afastar do Deus verdadeiro, não é? E estamos a pôr no lugar de Deus aquilo que a nós nos interessa que seja Deus. E isso escraviza-nos, quer dizer, nós tornamos escravos dos ídolos. Um Deus à medida. Um Deus à medida, exatamente. E já que o Henrique estava a pedir, uma certa atualização para o tempo de hoje, quais são os bezerros de ouro hoje? Bem, há tantos. Cada um, no fundo, pode construir o seu bezerro de ouro. São os ídolos, são as coisas que nós divinizamos, que se tornam absolutos para nós, em vez de ser Deus. Por exemplo, há pessoas para que o dinheiro e o lucro desmedido e despiadado, digamos assim, é um Deus, quer dizer, vivem em função disso. Para outros, por exemplo, sei lá, a comida e a bebida. Há gente que vive, parece que só para comer e beber, e passa a vida a pensar nisso. Já o Novo Testamento dizia que o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida. Para outros, o trabalho, por exemplo. O trabalho, a fuçanguice do trabalho, digamos assim, os stress, adoram até isso, quer dizer, torna-se um Deus, já nem sabem o que é partilhar a vida com outros, o que é descansar. Quer dizer, o desporto para outros, a moda, as passagens de modelos e o pintar as sobrancelhas ou as tatuagens aqui ou acolá e mais um brinco. Há pessoas que vivem para isso, quer dizer, tornam-se deuses, não é? E as pessoas escravizam-se em relação a isso, não é? Ora, isso é afastar-nos realmente do essencial da vida. Que é o essencial da vida? É aquilo que falávamos, a misericórdia, a alegria, o encontro, o acolhimento.
Aí é que está a verdadeira felicidade. É que o resto não sacia. Vamos só concluir com a segunda leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, Padre João Lourenço, e aqui Paulo a apresentar-se como ele próprio, o resultado desta misericórdia de Deus, não é? Tendem atenção ao seu passado. Este texto também é um texto muito bonito, de facto. Paulo deixa transparecer aqui um bocadinho a sua alma e os dois mundos que habitaram nele. Um antes, que ele chama de blasfemo, perseguidor, insolente, no fundo foi o seu tempo antes da conversão, e depois a forma absoluta como aderiu e redescobriu. E buscando um bocadinho estes paradigmas que o Frei José Nunes dizia, de facto, a própria experiência de Paulo antes também era uma espécie de... Paulo descobriu que isso foi uma espécie de idolatria, não é? Aliás, eu até gostava de dizer uma coisa que há dias, estando a ler qualquer coisa, deparou-se-me e chamou-me a atenção. Todo ser humano, mas também todos os povos têm os seus ídolos. Todo ser humano não vive sem ídolos. Precisa é de fazê-los superar esse espaço de idolatria que existe em si para criar uma divindade que o projete, que o anime, não que o prenda, mas que o liberte, não que o massacre, mas que lhe dê uma esperança nova, não que o reduza e que não se deixe reduzir a uma coisa, mas que o torne uma pessoa relacional, uma dimensão de amor. E isso, de facto, eu acho que é verdade. E este texto... Paulo deu este salto. E Paulo conseguiu dar este salto. Passou um bocadinho daquilo que era para ele, de facto, uma prisão, a prisão da lei, o absoluto, para descobrir a liberdade. Aliás, ele diz isso várias vezes em vários textos. Muito rapidamente, Frei José Nunes, estamos nos últimos segundos. É a conversão de São Paulo lembra também isto, que por um lado Deus não desiste de nós, Deus não desiste de ninguém. Quer dizer, Deus não dá ninguém por terminado no seu percurso. E Paulo, por causa dessa força de Deus que agiu nele, fez uma mudança de 180 graus. Quer dizer, isso para nós também é muito importante. Tudo é possível de ser mudado. Ninguém se deve resignar ao mal, às insuficiências, às limitações. Tudo pode ser mudado. Com a força de Deus, tudo pode ser mudado. É um convite e uma inspiração para cada um de nós. Pois. Muito bem, muito obrigado pela vossa presença hoje aqui entre nós. Analisamos então esta proposta do próximo domingo. Fica este olhar sobre as mensagens contidas nestes textos que serão escutados nas missas do próximo domingo. Mesmo a terminar, lembro ainda que mais logo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia a partir das 22h45 na Antena 1. Tenha uma boa tarde e um bom fim de semana.